Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse domingo de Escola Bíblica Dominical Online. Vamos orar? Vamos pedir a ajuda do Senhor para esse tempo? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos a tua graça sobre nós. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender com clareza aquilo que a tua palavra nos ensina e nos aponta. No nome e ao lado de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre salvos para a santificação pessoal. Esse assunto tem sido falado na Quinta da Palavra pelo pastor Jorge. E hoje, assim, a gente vai dar uma pincelada. Se você assistiu a Quinta da Palavra, você vai poder compreender com clareza tudo que a gente vai falar aqui nessa manhã. O texto base para essa lição proposto é 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 21. Esse texto vai ser citado ao longo da lição. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto, ele é como se fosse um resumo daquilo que o Senhor disse lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que ele falou a Moisés para que dissesse para Israel. E ele retrata quem nós somos, fala sobre os privilégios que nós temos, mas também fala sobre as responsabilidades que nós temos como servos do Senhor. E quando a gente fala sobre santificação pessoal, nós vemos que santidade é algo que tem sido uma necessidade da igreja na atualidade, não é? É algo que é muito difícil da gente ver, na verdade, na vida de muitos crentes no tempo que nós vivemos. Eu posso dizer que é uma das crises mais comuns na vida da igreja hoje, é manter essa santidade. Porque a santificação é algo pessoal, né? É um processo. E é um processo de quem já recebeu a Jesus como seu Salvador. E para isso, para que essa santificação, para que essa santidade se torne visível na vida do crente, existem alguns princípios que precisam ser seguidos. E muitas vezes a gente ignora. E por isso, nós muitas vezes somos frustrados nesse processo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa definir a palavra santificação. Santificação, de acordo com a doutrina cristã, é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então, santificação, a santidade, remete à separação de algo para uso, para consagração a Deus. Então, você que já recebeu o Senhor Jesus, você é convidado a ser separado. Olha o que diz em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Essa palavra, o Senhor estava falando para Moisés, para ele declarar essa palavra para Israel. E essa palavra também tinha um significado na vida dos povos à volta. Por quê? Porque Israel era separado. Não seria visto em Israel aquilo que era visto nos povos à volta. Essa era a ideia que o Senhor gostaria que o povo tivesse, que eles eram separados, que sobre eles havia uma autoridade espiritual. Havia um ser que não podia ser comparado a nada e nem a ninguém. Ele era santo, né?
Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. E o povo era convidado a ser separado, porque Deus também era um Deus diferenciado, um Deus santo. Então, como eu disse, o termo santo, santidade, vem de algo que é separado. E esse termo na Bíblia, ele é usado principalmente com 3 sentidos. O primeiro sentido é que ele remete à divindade de Deus. O termo, ele é usado para definir o caráter de Deus. Deus que é santo, Deus que é diferente da sua criação. Tem uma característica, o ser santo é uma característica essencial de Deus, né? Isso torna sinônimo dessa divindade de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 25, ele fala: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então o Senhor, ele é santo, não pode ser comparado a nada e nem a ninguém, não é? O Deus que nunca fez, sentiu, pensou, falou, nada que fosse errado, nada que fosse escuso, porque ele é um Deus santo. Também esse termo santo é utilizado com relação à separação cerimonial. Como eu disse, esse Deus é santo, e para poder se relacionar com esse Deus que é santo, o homem, ele precisa ser caracterizado pela santidade. Então, por isso, Deus, ele fez algumas coisas para ajudar esse homem a se relacionar com ele, o homem pecador, se relacionar com esse Deus que é santo, que é puro, que é perfeito. Então, em primeiro lugar, ele estabeleceu o culto em Israel. Ele disse para Israel como deveria cultuar a ele, como deveriam ser feitos os rituais, como deveria ser a reverência, a liturgia. Tudo o Senhor foi dando ao povo para ensinar esse povo a se relacionar com esse Deus. O povo que veio de 400 anos, um pouco mais de 400 anos de escravidão no Egito, não conhecia o Senhor, só ouvia falar. Então o Senhor se revela para eles e vai se revelando e vai ensinando esse povo a se relacionar com esse Deus. Segunda coisa que Deus fez para poder estreitar esse relacionamento, ele separou lugares, coisas, né? Separou um lugar, o tabernáculo. Ele instituiu ali o tabernáculo, como ele seria construído, os detalhes. Ele, inclusive, separou os artífices, né? Bezalel e Aholiabe, para que eles construíssem o tabernáculo, para que eles ali fossem os instrutores dessa construção, na verdade, não é? A Bíblia vai dizer que Deus deu a eles sabedoria, habilidade para tudo que eles iriam fazer. Eles eram muito bons naquilo que eles faziam, porque o Senhor deu essa habilidade para que eles construíssem. Então o tabernáculo estava ali construído com riquezas de detalhes, cada detalhe remetia a Deus, detalhes que remetiam ali à remissão de pecados, ao Messias, né? Tudo estava ali no tabernáculo. Deus também, ele separou pessoas. Tinha a tribo de Levi, que era a tribo que era designada para tratar do tabernáculo, carregar peças, arrumar, desmontar, montar. Eram os levitas. E tinha os sacerdotes e o sumo sacerdote que ministravam diante do Senhor, não é? Traziam as ofertas do povo e ministravam ao Senhor, faziam ali a oferta dos animais que o povo trazia, ofereciam ao Senhor pelos pecados. Também as roupas eram separadas. Tinha a estola sacerdotal, cada detalhe naquela estola, as pedras que eram colocadas, tudo tinha um significado. A mitra que ele usava, onde tinha escrito na testa santidade ao Senhor. Tudo isso era uma separação além dos objetos que eram usados. Por exemplo, alguns móveis que tinha lá, alguns utensílios que existiam dentro do tabernáculo, como a mesa do pão da presença, como o candelabro, o altar de bronze, a pia, não é? A arca da aliança, tudo que era feito de madeira de acácia recoberto de ouro, tudo tinha um simbolismo. Eram todos eles separados.
para que fossem utilizados no culto ao Senhor, nesse relacionamento que o povo então começou a ter com o Senhor. Tudo isso apontava para separação exclusiva, para separação sem contaminação, né? O povo precisava entender que as coisas do Senhor eram coisas que precisavam ser feitas com cuidado, com zelo, com dedicação. Abacuque capítulo 1, versículo 13 fala, né? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Isso nos remete para o terceiro sentido que a Bíblia apresenta essa palavra santo, santidade, era a pureza moral. Deus, ele não é apenas santo, ele é separado da sua criação, né? Ele não se contamina com ela. Apesar do homem ter caído em pecado, Deus não se contamina com ela. É o Deus que compartilha a sua santidade com aqueles que têm uma aliança com ele. É o Deus que, como eu falei, ele trabalhou desde o passado para que esse povo fosse conduzido ao entendimento de quem é esse Deus. Presta atenção, por exemplo, como o tabernáculo era montado. O texto bíblico vai dizer que ele era montado no centro do arraial de Israel. As tribos eram separadas, né? Norte, sul, leste, oeste, mas todas elas ficavam em volta do tabernáculo. Todas as portas de todas as tendas abriam para o tabernáculo. Era como se a pessoa levantasse de manhã, a primeira coisa que ela ia ver era o tabernáculo. Isso trazia a ideia de que Deus desejava que o povo entendesse que a primeira coisa na vida deles era a presença do Senhor. Que a primeira coisa que eles deveriam de buscar no seu dia era o Senhor. Olhar e ver aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, era o Senhor ali presente com eles. E essa ideia, ela permanece até hoje para nós. É Deus mandando o mesmo recado para nós. Eu quero habitar, tabernacular no meio de vocês. Eu quero ser a habitação de vocês. Eu quero estar junto de vocês em tudo que vocês vão fazer. Era essa a ideia para Israel e para o Israel de Deus hoje que somos nós, né? Então dá o termo de santificação, como eu falei, a ideia de separação do pecado com os padrões de Deus. O povo de Deus precisa viver assim, gente, com os padrões de Deus, com as características de alguém que tem uma aliança com esse Deus eterno, né? Tem uma canção que a gente canta, que fala, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração, de fazer uma aliança, de estabelecer uma aliança que não seja rompida com o nosso Deus. Êxodo capítulo 19, versículos 4 a 6, que é o texto que resume, né, o texto que nós abrimos para essa lição, que diz, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa linda. Deus dizendo para Israel, olha como eu guardei vocês. Vocês são meu povo. E eu quero ter vocês perto de mim. E hoje nós temos lá a carta de Pedro, né, que nós lemos para começar a nossa lição, 1 Pedro 2,9, dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio, né, meus irmãos? Sermos propriedade exclusiva de Deus, separados de todos os povos, para manifestar as obras desse Deus, a graça que um dia nós recebemos, nós podemos manifestar com a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entendendo isso, que nós falamos a respeito da santificação, essa nossa conversa inicial, vamos assim dizer, nós precisamos aqui também estabelecer uma diferença entre justificação e santificação. Qual a relação que existe entre essas duas palavras, né? Justificação, ela pode ser definida como o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que crê em Cristo Jesus
Então, não é pelas obras daquela pessoa, não é por merecimento próprio, mas foi algo que o próprio Deus fez. Por causa do que Jesus fez, ou seja, da justiça de Cristo, a amizade de Deus com o homem é restaurada. Então surge um novo relacionamento, né? Nós não tínhamos condições de fazer nada por nós mesmos, né? Nós somos pecadores, sem condição de entender aquilo que Deus deseja para nós. Haja visto que no passado, como eu citei, o povo levava um animal ali para fazer o seu sacrifício, né? Para ter perdão dos seus pecados. E eles faziam isso anualmente. As famílias iam, né, e adoravam o Senhor, e levavam lá aquele sacrifício, ofereciam, entregavam ao sacerdote que oferecia ali aquela oferta. Mas quando aquela família saía, provavelmente, até mesmo no trajeto, né, até mesmo ali, aquele convívio ali na hora da celebração, alguém poderia pecar de novo e a pessoa poderia pensar, puxa vida, invalidei o que eu fiz, que eu pequei de novo. E na verdade era essa ideia que Deus queria trazer, de que o homem sozinho, ele não tem condição de fazer nada por si mesmo. Eu e você não temos condição de fazer nada por nós mesmos. Por isso, nós, quando recebemos a Jesus, fomos justificados. Tudo veio de Deus para nós. Foi um presente que o Senhor deu. O Senhor Jesus veio a esse mundo para cumprir um plano de Deus. Porque Ele olhou e viu que não existia um justo sequer. Ninguém poderia morrer em favor de si mesmo, que dirá de milhares e milhares e milhões e bilhões de pessoas, não é? E por isso Jesus veio. E olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, Ele, na verdade, foi o Cordeiro que nos justificou. Porque antigamente, quando eles ofereciam o sacrifício, aquele sangue daquele cordeiro cobria a multidão dos pecados. O sangue de Jesus, ele apaga a multidão de pecado. Então, é uma diferença quilométrica, né? É a diferença de uma eternidade, o que o Senhor Jesus fez por nós. Nós éramos inimigos de Deus, completamente separados por causa do pecado. Existia um abismo entre nós e Deus. Jesus veio e fez uma ponte. Ele restabeleceu a comunicação, a paz foi restabelecida, a inimizade que existia entre Deus e o homem agora se tornou amizade. E por causa do que Jesus fez, Ele nos recebe como amigos dele, né? Não somos mais servos, somos amigos. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que presente extraordinário que o Senhor nos deu. Então Ele nos ama e Ele nos recebe como nós, do jeito que nós somos, Ele nos recebe. Pecadores completos, assassinos, prostitutas, pessoas mentirosas, seja qual for o pecado que inundava a nossa vida quando nós recebemos a Jesus, Ele nos recebe assim, mas Ele não nos deixa assim. A Bíblia diz que Ele nos transforma. Ele nos recebe a fim de nos transformar. E aí entra algo maravilhoso, que é a santificação. Como Deus é incrivelmente inteligente, né? Ele trouxe a justificação através de Jesus. E agora, porque nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E Ele começa então esse processo. É um processo em que o pecador é recebido por causa de Jesus e é então transformado pelo agir do Espírito Santo de Deus. E eu quero que você preste atenção nessa palavra, processo. Processo quer dizer que existem várias etapas. Durante esse período, vários atos vão acontecer para que você chegue ao final do processo da santificação, né? Porque ninguém acorda um dia e fala assim, hoje, a partir de hoje, eu sou santo. Se você for fazer isso, você vai se frustrar, porque isso não vai acontecer. É um processo que começa aqui, quando nós recebemos a Jesus, e termina quando nós entramos na eternidade. É um processo que a cada dia nós vamos sendo transformados. É obra do Espírito Santo de Deus.
Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala: o homem natural não aceita as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí você recebeu a Jesus. Você que não entendia nada, você recebeu a Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. Presta atenção, aquele Espírito Santo que revestiu os apóstolos no dia de Pentecostes, aquele Espírito Santo que deu autoridade a Pedro, aquele Espírito Santo que deu ousadia a Filipe, que fez com que ele fosse de boa vontade falar com o eunuco lá no meio do deserto, a mesma alegria com que ele estava lá em Samaria falando para aquele monte de gente, a mesma alegria que deu a Estevão capacidade de falar sem ter medo de morrer. Esse mesmo Espírito que ungiu a Paulo, esse mesmo Espírito começa a transformar você, começa a transformar a mim, né? E faz aquilo que Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, você recebe Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você começa, então, a se inclinar para as coisas do Espírito. Ele começa a transformar você, a sua vida, e fazer de você uma pessoa que vai caminhando na santificação. A semelhança do Senhor Jesus, você vai ser moldado e transformado. Louvado seja o nome do Senhor. É uma transformação interior que o Espírito Santo começa a promover na minha vida e na sua vida. Ele vai mudando a nossa disposição interna de fazermos todas as coisas. Então aí a gente começa a compreender as coisas de Deus com clareza. Uma nova vida, um novo princípio começa a reger a nossa vida, nos capacitando para viver essa nova vida que Jesus nos dá, né? Então o crente, ele é renovado e ele é controlado pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Colossenses 3,10 disse: e vos vestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e que as coisas se fizeram novas. Tudo na sua vida pode começar de novo. Você tem uma nova chance de viver e viver uma vida com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, então, justificação e santificação têm diferenças básicas, né? A justificação acontece de uma vez, quando nós recebemos a Jesus. Já a santificação começa quando nós recebemos a Cristo e se estende por toda a nossa vida, né? A justificação acontece fora do pecador, é algo que Deus faz, é um movimento de Deus para o homem. Já a santificação acontece no pecador, onde o Espírito Santo começa a trabalhar nos seus pensamentos, nas suas ações, nos seus desejos e transforma tudo isso. Transforma você numa nova pessoa. Então, tendo falado tudo isso, a gente vai pensar então sobre a necessidade da santificação. Precisamos entender que nós estamos nesse mundo, né? Nós não somos dele, nós vivemos aqui. Então os nossos valores, uma vez por outra, eles vão colidir, vão ir de encontro, vão bater de frente. Porque você não pensa como esse mundo, né, é regido, como esse mundo pensa. Você é uma nova pessoa. Tudo se fez novo em você. Então eu queria que você prestasse atenção à leitura do que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida a revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também,
vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então o texto que eu acabei de ler, ele nos orienta com respeito à santidade. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira, todo o nosso modo de viver. Mas por que ser santo? Nós precisamos ser santos porque Deus é santo. Como diz lá no versículo 16. Deus, ele é santo e requer de nós sermos santos. É uma questão de coerência para quem já foi salvo. Se você foi salvo por um Deus que é santo, ele chamou você para a sua maravilhosa luz. Coerentemente, a gente começa a pensar agora com a mente de Cristo, nosso desejo de sermos semelhantes a Ele. Porque nós devemos manifestar de quem nós somos filhos. Porque esse mundo manifesta muito claramente de quem eles são. A Bíblia diz que o mundo jaz no diabo, jaz no maligno. Nós não somos filhos da desobediência, ao contrário. Nós somos filhos da obediência. Então nós precisamos aqui entender que nós precisamos obedecer a palavra do Senhor em todo o tempo. Isso indica um caráter cristão, né? Então, assim como a desobediência é a essência do homem natural, a obediência é a essência da nova criatura. Então, nós que somos nova criatura, nós precisamos viver em obediência ao nosso Deus. Aquilo que Ele diz na sua palavra, então nós precisamos obedecer, andar em obediência a essa verdade. E porque também é natural viver de acordo com essa nova natureza. Se eu tenho uma nova vida, eu preciso viver em acordo com essa nova vida. Como é que eu vou dizer que eu vivo uma nova vida, que eu tenho uma nova natureza, mas eu continuo vivendo nas práticas do passado? Eu preciso manter a minha vida de acordo com essa nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. Então, qual é o caminho para essa santificação? Esse caminho para a santificação inclui algumas coisas, alguns passos que não podem ser negligenciados. O primeiro passo que esse caminho inclui é o correto entendimento. Versículo 13 do texto que nós lemos, em algumas traduções diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Outra tradução diz, cingindo o vosso entendimento, né? Independente de qual seja a tradução, a ideia é uma só. Cingir é o mesmo que prender com um cinto a túnica para dar mais mobilidade nas atividades. Traz a ideia de um preparo para uma ação, né? Lá no Egito, por exemplo, quando o povo de Israel estava sendo preparado para sair do Egito, o texto vai dizer que eles precisavam ter agilidade. O texto vai dizer, é Páscoa ao Senhor, então vocês precisam fazer rápido. Não vão deixar nada para sobrar. Comer, as bagagens precisam também ser poucas. Trazendo a ideia que existiam coisas que tinham que ficar no Egito. E tinham coisas que eles tinham que levar. Porque eles iam para o deserto, iam caminhar, precisavam de agilidade, não poderiam levar todos os móveis, não poderiam levar todas as coisas que eles tinham ali. Tinham coisas que eles deveriam de deixar, né? Assim como na minha vida e na sua vida, tem coisas que nós trouxemos do nosso Egito que nós vamos ter que deixar para trás. E algumas coisas nós podemos até levar, mas precisamos ter critério e saber que nós precisamos de estar desimpedidos para fazer a atividade, para executarmos aquilo que nos está proposto. O termo cingir os lombos traz a ideia que vale ao arregaçar as mangas.
na hora que você vai fazer algo, né? Cingir os lombos do entendimento, como eu falei, traz a ideia de trazer preparação para uma ação. Então, por exemplo, lá no Novo Testamento fala sobre servos, né, que usavam túnica. Então, o servo, às vezes, ele ia uma atividade, ele amarrava um cinto, amarrava algo na cintura, para quê? Para que os seus braços não tivessem impedimento, não fossem atrapalhados na hora de servir, na hora de executar, na hora de lavar, de fazer, qual fosse a sua atividade, né? Na minha vida e na sua vida, a gente precisa perceber o que traz, atrapalha a nossa santificação. Existem coisas que atrapalham profundamente a nossa santificação. Então, um exemplo prático de algo que atrapalha a nossa vida, na nossa santificação, é o menosprezo pela palavra. Na hora da palavra, você às vezes está na igreja, você está com o celular ligado. Na hora da palavra, você levanta para beber água 10 vezes. Na hora da palavra, você quer ir no banheiro. Não porque você tem uma necessidade real, mas você está com preguiça de ouvir. Na hora da palavra, você quer ficar na cantina. Na hora da palavra, você está fazendo outra coisa qualquer. Está pensando na roupa do outro, está pensando em várias coisas. E não está pensando na palavra. Durante a semana, o que você faz muitas vezes? Você lê a palavra todo dia? Você lê a palavra uma vez na semana? 2 vezes na semana? Como que você age com relação à palavra? O nome disso é menosprezo. É você fazer pouco da palavra do Senhor. Mostra como nós não estamos dispostos a nos submeter à palavra do Senhor. Então você precisa guardar a seguinte frase: o primeiro passo para a santificação é preparar o entendimento. Buscar as Escrituras através de um estudo sistemático, profundo e contínuo. Se você não faz isso, você precisa buscar conserto nessa área. Se você não tem desejo de ler a palavra, você precisa orar e pedir ao Senhor para que coloque fome e sede da palavra no seu coração. Porque não tem como você caminhar, trilhar, né, esse caminho da santificação se você não tiver o correto entendimento. E o correto entendimento nós só vamos ter se nós lermos a palavra. Porque o Espírito Santo está comprometido em nos ajudar. Mas nós precisamos ler a palavra. Segundo passo desse caminho é a vigilância constante. Versículo 13 fala: sede sóbrios. No nosso português, sóbrio tem uma ideia de estar, não estar sob efeito de bebidas, né? Mas o termo aqui, sede sóbrios, é no sentido de ser vigilante, de estar atento, de avaliar as coisas corretamente, ter discernimento, não deixar que nada atrapalhe a capacidade de ver e de pensar com cuidado. É você buscar a presença do Senhor, é você orar, é você pedir ao Senhor para que encha a sua vida com aquilo que é dele. É você estar atento aos ataques à sua fé. Quais são os ataques que nós recebemos? De quem são esses ataques? São de 3 inimigos em especial: a carne, o mundo e o diabo. Nem tudo é o diabo, nem tudo é a carne, nem tudo é o mundo. Talvez você esteja sofrendo o ataque de um desses inimigos. Talvez o ataque dos 3. Mas se você não estiver se preparando para vencer esses ataques, como é que vai ser? Você precisa se preparar. Você precisa ter o correto entendimento. Você precisa ter a vigilância constante através da oração. Correto entendimento através da palavra. A vigilância constante através da oração. E o terceiro passo é ter perseverança. Versículo 13 diz: esperai inteiramente, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperar inteiramente tem aí um verbo no imperativo com um advérbio. É um verbo com força, né? É um verbo com adendo, é um verbo, né, imperativíssimo, vamos assim dizer, né? Uma ordem para você. Traz uma ideia contínua. Traz uma ideia de completa perseverança. Traz uma ideia de dedicação. De que nós não podemos desanimar, meus irmãos. Nós precisamos caminhar. Mas a gente vê uns crentes hoje tão cheios de mimimi, tão cheios de coisa, sabe? Que por qualquer motivo, eu vou sair da igreja,
Ah, eu vou lá pro mundo, porque lá no mundo as pessoas falam que lá no mundo tem pessoa mentirosa, tem pessoa assim. Na igreja também tem, é verdade. Só que as pessoas lá do mundo não sofrem a ação do Espírito Santo. As pessoas na igreja podem sofrer a ação do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente se coloca como julgador do outro, né? Dentro da igreja, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Como está a nossa perseverança no Senhor? Como está? Como nós estamos perseverando em caminhar na presença desse Senhor, de sermos a cada dia moldados e moldados pelo Espírito de Deus. Então você é chamado, né, a não desanimar, a perseverar, a trilhar, né, esses 3 caminhos que eu falei: o correto entendimento através da palavra, a vigilância constante através da oração, a perseverança através da sua dedicação em buscar o Senhor. A santificação é um processo, como eu falei antes, que se inicia no tempo, mas termina na eternidade. Quando nós chegarmos lá, vai acabar. Mas até nós chegarmos lá, nós temos um caminho para trilhar. E nós não vamos alcançar completamente aqui. E por isso nós ansiamos pela eternidade. Tem um exemplo, né, da corrida de cachorros. Não sei se você já viu alguma vez. Mas a corrida de cachorro tem lá as raias que os cachorros estão. E na beirada, né, dessa raia, tem um trilho que corre um coelho por essa raia. E à medida que os cachorros vão correndo, eles vão correndo porque eles querem pegar o coelho. A velocidade do coelho também vai aumentando. Então os cachorros nunca vão conseguir alcançar o coelho naquela corrida. Mas alguém vai chegar primeiro lá, né? É mais ou menos essa ideia. Aqui, a santificação completa, nós não vamos ter. Mas nós vamos caminhar. Você ficar parado, você não vai alcançar a santificação. E a palavra diz que nós precisamos da santificação para ver a Deus. Se você quer ver o Senhor, você precisa trilhar esse caminho, né? Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, nos diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando isso. Paulo alerta para o fato de que a perfeição é humanamente inatingível. Mas sabia que ele, Paulo, foi chamado para ser perfeito. E você também foi chamado para ser perfeito. Por isso, Paulo, ele prosseguia e perseverava. Por isso, eu e você também precisamos prosseguir e perseverar. Paulo sabia que tudo começava em Deus e terminava nele também. Ele esperava pela graça. Nós precisamos fazer o mesmo. Então, meus irmãos, concluindo, nós precisamos saber que ser santo é ser separado, que a santificação é um processo por meio do qual Deus nos purifica do pecado. É um processo que se inicia na conversão e dura toda a vida. E para andar nesse caminho, nós precisamos buscar o correto entendimento, nós precisamos estar vigilantes e nós precisamos ser perseverantes. E qual a aplicação que nós temos que fazer sobre tudo isso que nós ouvimos? O que nós vamos levar para casa, para o nosso agir, para o nosso dia a dia? Em primeiro lugar, avalie sua vida desde a conversão até o dia de hoje. Pergunte-se se você tem progredido nessa santificação ou se você está estagnado. Como você está? Seja grato pela salvação que você recebeu, porque Jesus, ele alcançou a sua vida, porque você foi justificado. Você não merecia, mas você recebeu. Estude a palavra sistematicamente, constantemente. Peça ao Senhor para que encha o teu coração de alegria de ler a palavra, de conhecer a palavra.
ter prazer nela. Peça isso ao Senhor, Ele vai te responder. Não menospreze os estudos que você tem disponível, o tempo que você tem para aprender do Senhor e da sua palavra. Aproveite esse tempo. Aproveite cada oportunidade que você puder ter para ter contato com as Escrituras. Faça desse tempo um tempo que seja proveitoso, um tempo útil, um tempo de crescimento. Esteja ciente da batalha que está à sua volta, dos seus inimigos espirituais, o mundo, o diabo, a carne. Eles militam todos os dias pela nossa atenção. E se nós estivermos enfraquecidos, desnutridos, se nós estivermos desatentos, se nós estivermos desanimados, nós vamos ser vítimas fáceis. Não é para eles. E nós precisamos lutar contra isso como servos do Senhor. Então persevere, confie, confesse ao Senhor os seus pecados, abra o seu coração diante dele, clame ao Senhor por misericórdia, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel. Ele não é infiel. Se ele começou, ele vai terminar. E eu tenho certeza que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Então o Senhor, ele quer completar essa obra na minha vida e na sua vida. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que o rosto dele seja manifestado na nossa vida, né? Que olhar a face do Senhor seja algo que a gente esteja buscando mais que tudo, de maneira que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então que nesse caminho da santificação você seja bem sucedido para a glória do Senhor. Vamos orar e vamos agradecer? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo entendimento que o teu Espírito Santo nos dá. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo que nós temos aprendido. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Beijo bem grande, igreja. Fiquem com Jesus.